Lucas capítulo 5, verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Gostaria de orar com os irmãos, antes de nós fazermos a introdução desta palavra. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, por estarmos aqui na Tua casa, e pedimos, ó Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Pai, que este acontecimento, há 2000 anos atrás, ainda sirva de exemplo para as nossas vidas, para, Pai, nós confiarmos no Senhor, para nós obedecermos ao Senhor. Fala, Pai, esta noite. Nós damos liberdade ao Teu Espírito para trabalhar nossa mente e nosso coração. Assim, ó Pai, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos na Tua casa, reunidos como povo de Deus. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nome Pedro, ele era uma espécie de apelido. Ele, na verdade, não era um nome, né? E Pedro significava rocha, que era o equivalente a Cefas, em hebraico. O nome verdadeiro dele era Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Simão, que viria a se chamar Pedro, era um homem impetuoso, impulsivo, precipitado. Ele tinha tendência a fazer grandes promessas que ele não podia cumprir. Ele era uma daquelas pessoas que começava algo e não terminava. Mas quando Jesus inicia o seu ministério, ele chama 12 homens, 12 apóstolos. E é interessante nós notarmos que nós temos 4 listas com o nome dos 12 apóstolos. Essas listas estão em Mateus capítulo 10, em Marcos capítulo 3, em Lucas capítulo 6 e em Atos capítulo 1. E nessas 4 listas, o nome de Pedro aparece em primeiro lugar. Pedro, ele era inconstante, mas ele teve o seu caráter transformado. Ele teve a sua vida transformada após ele seguir o Senhor Jesus. E durante esse percurso, ele acertou, ele falhou, ele pecou e ele se arrependeu. Assim como nós, ele foi um homem imperfeito. Ele teve medo, ele teve dúvidas, ele teve coragem, ele se orgulhou, ele mentiu, ele chorou, mas ele entregou a sua vida a Cristo. E com ousadia, ele abandonou todas as coisas por amor a Cristo. Esse Pedro, que era um homem inconstante, ele teve uma conversão genuína e passou de homem inconstante a ser uma rocha firme. Tal qual o seu nome, Pedro, rocha, uma rocha no Senhor. Nesse capítulo de Lucas,
capítulo 5, nós testemunhamos aqui um encontro transformador à beira do lago de Genezaré. Nós vemos o primeiro passo deste homem em direção à fé. Nós vemos Jesus em meio a uma multidão ávida por ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus utiliza um barquinho como púlpito. E neste lugar, Tiago, Pedro, João e André, apesar de serem pescadores experientes, não conseguiram obter sucesso na sua pesca. E após muitas horas de esforço, sem resultado, a frustração tomava conta daqueles homens. Mas Jesus ensinava a palavra de Deus dentro de um barco. E após o ensino da palavra, Jesus então desafia Simão, Pedro e seus companheiros a lançarem as redes em águas profundas. E o resultado desse lançamento de redes é um resultado surpreendente. Esse resultado ele nos mostra como a fé e a obediência a Deus pode nos levar a experiências extraordinárias. E nos mostra que o Senhor nos chama a confiar nele, nos lembrando que mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ele está presente, nos convidando para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. O Senhor nos chama essa noite a irmos a águas mais profundas. O Senhor Jesus, aonde quer que Ele estivesse, tinha uma multidão, sempre tinha uma multidão atrás de Jesus. E essa multidão andava atrás de Jesus porque eles estavam sedentos da palavra de Deus. E a mensagem de Jesus, ela era uma mensagem diferente. Ela era uma mensagem profunda, surpreendente, diferente das autoridades religiosas, diferente do ensino dos líderes religiosos. E Jesus, ele aproveitava qualquer oportunidade para pregar a palavra de Deus. Jesus, ele ensinava a palavra de Deus em qualquer lugar. Nós vemos na Bíblia que ele ensinava a palavra na recepção de um casamento, ele ensinava a palavra enquanto ele caminhava pela seara, ele ensinava a palavra nas sinagogas, nos montes, e em qualquer lugar onde existiam pessoas, Jesus ensinava a palavra. O texto bíblico nos informa que Jesus, ele estava no lago de Genezaré, conhecido também como Mar da Galileia, e que a multidão ansiosa por ouvir a palavra de Deus, o cercava de todos os lados, dificultando a sua movimentação. Então Jesus, ele vê à beira do lago 2 barcos. E naqueles barcos, os pescadores estavam lavando as suas redes. E esse era um cenário muito comum naquela região. Os pescadores passavam a noite trabalhando, e pela manhã, quando eles encostavam os barcos, eles lavavam as redes para que elas ficassem prontas para o trabalho novamente. E Jesus, ele percebe que aqueles homens lavavam as redes e no barco daqueles homens não tinha peixe. Mas Jesus, percebendo a necessidade de sair daquele local, para que ele pudesse ter espaço para falar àquelas pessoas, ele entra dentro de um dos barcos. E ele entra no barco de Simão e pede para que Simão afaste um pouco da praia. Jesus, ele poderia ter entrado em qualquer barco, mas ele escolheu o barco de Simão. Simão era irmão de André. E André já havia apresentado o Senhor Jesus para ele. André foi discípulo de João Batista e passou a seguir Jesus Cristo quando João Batista indicou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simão já havia testemunhado Jesus expulsar o demônio na sinagoga de Cafarnaum e depois presenciado a cura da sua sogra. Portanto, nós podemos imaginar que Simão já era um seguidor de Jesus. Embora nós observamos também que ele era um seguidor sem compromisso com Jesus.
Mas naquele dia, especificamente, o Senhor Jesus iria fazer uma transformação na vida daquele homem. Jesus, então, utiliza aquele barco de pesca, um barco comum, simples, para proclamar a palavra do reino de Deus. E quando ele acaba de falar àquela multidão, ele fala com Simão, no verso 4, vá para as águas que são mais fundas e lance as redes para a pesca. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus tem poder. Jesus, ele poderia fazer o milagre em qualquer lugar. Ele poderia fazer o milagre naquele mesmo instante. Mas ele fala para Simão, vá para águas mais profundas. Jesus, ele tem poder, ele tinha o poder para fazer o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, da maneira como ele quisesse. Mas ele diz para Simão, vá para as águas mais fundas. E Jesus ordenou que eles fossem para o meio do mar. Primeiro, porque Jesus queria ficar a sós com aqueles homens. Jesus queria intimidade com aqueles homens. E quando Jesus fala para aqueles homens se dirigirem a águas mais profundas, ele dá a entender àqueles homens que ele queria uma profundidade no relacionamento com eles. E esse convite que Jesus faz a Simão, ele é um convite muito atual, ele é um convite atual para nós. A cada dia, Jesus nos chama para avançarmos para águas mais profundas. Ele nos convida a ter intimidade com Ele e profundidade no nosso relacionamento com Ele. Nós podemos ter intimidade com Jesus ou nós podemos permanecer como nós estamos. Nós podemos ter intimidade com Jesus ou nós podemos continuar apáticos, como o mundo anda apático em relação a Jesus. Nós podemos permanecer como nós estamos, ou nós podemos sair da nossa zona de conforto e confiar que o Senhor Jesus irá nos guiar. E é justamente isso que Jesus nos pede, para nós deixarmos o nosso comodismo, a nossa falta de fé, e aceitarmos uma verdadeira transformação de vida. Meus irmãos, avançar para águas mais profundas requer coragem, requer obediência e requer confiança em Deus. E é na obediência que a nossa fé é testada. Era isso que Jesus queria ensinar para Simão, e é isso que a palavra de Deus quer ensinar para nós. Jesus queria levar aqueles homens a obedecer e confiar em Deus. E a palavra de Jesus para nós é: obedeça e confie em Deus. Para Simão e os seus companheiros, eles eram todos pescadores experientes, e essa instrução de Jesus de ir mais ao fundo e lançar as redes era uma instrução estranha para eles. Primeiro, todas as circunstâncias eram contrárias a essa ordem de Jesus. Primeiro, que já era dia, e o costume de pesca daqueles homens era durante a noite. E em segundo lugar, a pesca não era realizada em águas mais profundas. A pesca com a rede, ela era realizada num local mais raso, um local onde eles conseguiam ter um acesso melhor para puxar a rede. E, obviamente, que alguns pescadores provavelmente pensaram: Jesus é um carpinteiro, ele não entende de pescaria. Mas nós vemos no verso 5, que Simão responde a Jesus: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Você pode imaginar, pela resposta de Pedro, que aqueles homens eles estavam cansados,
talvez eles estivessem com sono, desanimados, tristes, porque aquela pescaria era o ganha-pão deles, era o sustento deles. E eles não pegaram nada. Imagine você trabalhar, você se esforçar, e ao final do seu trabalho, o seu resultado é nada. Dá um sentimento de tristeza, não é? E aqueles homens provavelmente estavam muito chateados. Eles trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Mas eles eram os pescadores experientes, capacitados. E aquilo que Jesus pedia para eles naquele momento parecia uma loucura. Assim como parece para nós hoje o que Jesus pede. O que Jesus nos pede parece loucura aos olhos do mundo. Em um mundo que valoriza a justiça própria, Jesus nos pede para amar aqueles que nos odeiam e a orar por aqueles que nos perseguem. O mundo, onde exalta o poder, a fama e a riqueza, Jesus, por outro lado, nos pede para valorizar o humilde, o serviço e a renúncia. Jesus diz que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25, que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Isso parece loucura para o mundo. Mas mesmo o pedido de Jesus parecendo loucura, Simão avança o barco mar adentro, para águas mais profundas, em obediência à palavra de Deus, à palavra de Jesus. Meus irmãos, a obediência a Jesus exige que nós hajamos com fé. Exige confiar na palavra dele. Nós precisamos confiar em Jesus, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Mesmo quando tudo é desfavorável a nós. Nós devemos confiar na palavra de Jesus. E é nesse momento que lançar as redes é difícil. E é nesse momento que lançar as redes testa a nossa fé. Lançar as redes quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Lançar as redes quando não existe mais força. Lançar as redes quando o coração está abatido. É nesse momento que o Senhor quer que nós nos entreguemos a Ele e confiemos na sua palavra. É nesse momento que o Senhor deseja que nós lancemos as redes. E essa foi a ação de Simão. Os irmãos podem olhar no verso 5, o que o Simão responde para Jesus. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Nós devemos lançar as redes, não de acordo com o nosso entendimento, ou de acordo com a nossa vontade, ou de acordo com as circunstâncias, mas quando Jesus diz para nós lançarmos as redes. E é isso que Simão faz. Ele lança as redes, porque és tu, Jesus, quem está dizendo. Porque Jesus, ele tem poder. Jesus, ele tem poder para mudar as circunstâncias da nossa vida. Jesus tem poder para mudar tudo o que está acontecendo na sua vida agora, nesse exato momento. Jesus tem poder. Mas para isso nós precisamos não apenas ouvir Jesus, mas nós precisamos obedecer o que Jesus diz. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus e obedecer. E obedecer a Jesus é um ato de fé que exige coragem, perseverança, confiança. Nós, como povo de Deus, precisamos confiar na providência divina, no cuidado que o Senhor Jesus tem com todas as coisas da nossa vida. E isso, meus irmãos, requer de nós uma disposição interior
uma abertura de coração e de mente. É preciso estar disposto a questionar as nossas próprias convicções. Meus irmãos, ouvir a voz de Jesus não é apenas um ato passivo de escuta, mas é um chamado à ação. Ouvir a Jesus é obedecer, e obedecer é agir. O Senhor nos chama hoje para irmos a águas mais profundas e lançarmos a nossa rede. Jesus, ele entra naquele barco, não apenas pela necessidade de se afastar da multidão. Jesus nunca age por acaso. Cada ação do Senhor Jesus, cada palavra, cada milagre do Senhor Jesus possui um significado profundo. Um significado ligado à sua missão de proclamar o reino de Deus e convocar as pessoas para segui-lo. Meus irmãos, todas as ações de Jesus convergiam para um objetivo principal: anunciar a chegada do reino de Deus. E o Senhor Jesus, ele sempre se importava profundamente com as pessoas. Ele se importava com a necessidade física e as necessidades espirituais de cada pessoa. Você pode observar que no verso 6, que a obediência de Simão, ela é imediatamente seguida por um milagre. Por causa da obediência em lançar a rede, a pesca foi tão abundante que quando eles puxaram a rede, a quantidade de peixes era tanta que a rede começou a se rasgar. A quantidade e o peso dos peixes foram suficientes para encher 2 barcos, a ponto de quase afundá-los. Meus irmãos, essa pesca milagrosa, ela, além de ser uma demonstração do poder do Senhor Jesus, ela é uma confirmação que Deus recompensa a obediência. Quando nós confiamos em Deus e agimos de acordo com a sua vontade, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor, ele pode realizar o impossível e nos abençoar. E é diante dessa manifestação da glória do Senhor Jesus que Simão reconhece a sua condição de pecador. Ele reconhece a sua condição de homem pecador diante da santidade do Senhor Jesus. E ele diz no verso 8, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Observe que o impacto deste milagre não foi apenas um evento, um impacto material, mas ele teve um impacto espiritual na vida de Simão. Quando eu observo esse texto, eu penso que o maior milagre que ocorreu não foi o da pesca. Mas eu acho que o maior milagre que ocorreu, foi quando Jesus entrou naquele barco e mudou a vida daqueles homens. E o Senhor Jesus, ele entra no barco da nossa vida. E ele está no barco da nossa vida. E ele fala para nós, vá para águas mais profundas. Lance a sua rede de acordo com a minha palavra. O que acontece é que nós, muitas vezes, não obedecemos a Jesus. E nós deixamos escapar os milagres. E nós deixamos de ser abençoados. Porque nós queremos jogar a rede de acordo com a nossa própria vontade. Nós devemos também compreender que os milagres e a bondade de Deus em nossa vida não deve ser apenas um motivo de admiração ou de gratidão superficial, mas eles devem nos conduzir a um profundo arrependimento e uma transformação de vida. Quando Jesus está no barco da nossa vida, nós devemos reconhecer quem nós somos e quem Ele é. E nós somos homens pecadores.
essa confissão de Simão, ela demonstra uma humildade e um reconhecimento da necessidade de perdão. Nós necessitamos do perdão do Senhor. Nós precisamos fazer como Simão. Nós precisamos reconhecer a santidade de Jesus e a nossa indignidade. E esse é um passo fundamental para a transformação das nossas vidas. João Batista, o precursor de Jesus, pregava: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E Jesus inicia seu ministério com a mesma palavra: arrependam-se. Meus irmãos, Jesus no barco é um convite à humildade, ao arrependimento e à intimidade com o Senhor. Após esse milagre, Jesus diz a Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Essa declaração, ela redefine a missão de Pedro, de um simples pescador para um seguidor dedicado que traria outras pessoas para a fé. Meus irmãos, este é um chamado estendido a todos os cristãos. Nós, povo de Deus, somos chamados ao serviço. Nós somos chamados para sermos testemunhas da fé e compartilhar o amor de Cristo com outras pessoas. Essa pesca maravilhosa, ela simbolizava o chamado de ir além dos nossos próprios interesses e de nos dedicarmos a também sermos pescadores de homens. Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 28, verso 19 a 20, para todos nós: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vocês têm ordenado. Essa noite o Senhor nos convida a estar no barco com Ele. O Senhor nos convida a encaminharmos o barco das nossas vidas para águas mais profundas, a termos mais intimidade com o Senhor Jesus, a termos mais profundidade no nosso relacionamento. O Senhor nos chama esta noite a lançarmos a rede no local indicado por Ele, a não agirmos de acordo com os nossos entendimentos, a não agirmos de acordo com as nossas paixões, a não agirmos de acordo com aquilo que nós pensamos ser o certo, mas agirmos em conformidade com a palavra do Senhor. Eu parto para a conclusão desta palavra, fazendo 4 chamados que o Senhor nos faz através desse texto de Lucas. E o primeiro chamado é que a pesca milagrosa, ela não é apenas uma demonstração do poder divino, mas ela é, antes de mais nada, um chamado ao discipulado. É um convite para seguir Jesus. Assim como Jesus guiou o barco de Simão Pedro para conduzi-lo a águas mais profundas, Ele também quer nos conduzir para lugares onde nós não imaginamos, lugares aonde nós iremos superar os nossos limites e os nossos medos, confiando nele. Em segundo lugar, nós somos chamados ao arrependimento e à transformação. A presença de Jesus no barco das nossas vidas pode trazer uma transformação interior. A presença de Jesus pode curar feridas, acalmar tempestades emocionais e nos moldar de acordo com a sua imagem. Esse é um convite que o Senhor Jesus faz a toda a igreja a abandonar os velhos hábitos, a abandonar crenças e padrões de comportamentos negativos que não condizem com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus nos chama para ter mais intimidade com Ele. O Senhor Jesus nos chama para águas mais profundas. O Senhor nos chama para sair do comodismo,
para sair da falta de fé. Ele nos chama para confiar em Deus e sermos obedientes à sua palavra. E por último, o Senhor Jesus nos chama para sermos também pescadores de homens. Esse é um chamado para todo o povo de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a lançar as nossas redes. Os jovens são chamados a lançar as suas redes na escola, na faculdade. Nós somos chamados a lançar as nossas redes na nossa família, no nosso trabalho, no nosso lazer. Nós devemos lançar as nossas redes. Porque de acordo com a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, nós também somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé. Jesus, na noite de hoje, nos convida para nós irmos para águas mais profundas. Jesus, ele nos convida nesta noite a deixarmos de ter uma vida rasa. Senhor Jesus nos chama para termos comunhão com Ele, para entregarmos os fardos das nossas vidas. A palavra de Deus tem falado ao coração do seu povo. E quanto mais o tempo se afunila, mais o povo de Deus tem que estar atento ao que a palavra diz. A palavra de Deus nos chama para uma reconciliação. A palavra de Deus nos chama para buscarmos o Senhor Jesus em um relacionamento íntimo, profundo. Nós temos visto, meus irmãos, homens e mulheres que professam o nome do Senhor Jesus, mas não têm vivido uma vida com o Senhor Jesus. E por causa disso têm sofrido e têm levado o seu barco com as redes vazias. Eu convido os irmãos a baixarem as cabeças e fechar os olhos. E por um breve instante, nós teremos a oportunidade de orar, de talvez fazer um concerto com o Senhor, ou de fortalecer o compromisso com o Senhor. Às vezes você tem sofrido, às vezes você tem ficado desesperado, às vezes o que você tem feito não tem dado certo, mas você pode fazer uma autoanálise nesse momento. Você tem obedecido à palavra de Deus? Você tem ouvido o que o Senhor Jesus está falando para você? Você tem seguido o direcionamento que o Senhor Jesus tem te dado? Às vezes o que o Senhor Jesus fala para nós parece uma loucura, mas Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso coração e Ele conhece todas as circunstâncias. Tenha um momento agora com o Senhor Jesus. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dirige, porque o Senhor nos guia, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá o direcionamento certo. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor quebra o nosso orgulho, que o nosso eu possa ser diminuído, que nós possamos confiar na tua palavra, que nós possamos ouvir a tua palavra. Ó Pai, ajuda-nos a obedecer a tua palavra. Dá-nos discernimento, entendimento, ó Pai amado, para que nós não sejamos como um barco sem direção, mas que nós sejamos guiados, ó Pai, pelo teu Espírito Santo. Que nós possamos sair daqui esta noite diferentes, ó Pai, sabendo que o Senhor está no controle do barco da nossa vida. E nós pedimos, ó Pai, nos dê humildade, nos dê sabedoria para nós ouvirmos a tua palavra. Nos dá coragem, ó Pai, para nós obedecermos a tua coragem. E então, Pai, sair com as nossas redes cheias com as bênçãos que o Senhor tem guardadas para nós. Abençoa, ó Pai, o teu povo nesta noite. Pai, leva-nos em segurança para os nossos lares, que nós tenhamos, ó Deus, uma semana cheia da tua presença. Assim, ó Pai amado, nós oramos em nome do Senhor Jesus.